Paz do Senhor, irmãos. Eu peço perdão aos irmãos. Faltou ainda o último tópico para finalizarmos esse estudo sobre a eleição e a predestinação. Lembrando aos amados que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita com base no livro de Efésios. E nós estávamos falando sobre os privilégios da adoção e falamos também de Romanos 8,17, que nós lemos, marcamos que somos herdeiros de Deus, co-herdeiro de Cristo, e também temos um outro privilégio, sim, alcançarmos a vida eterna. No livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 7, a parte B, vem dizendo assim: sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu vou repetir. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora o último tópico, que diz assim: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Esse último tópico ele se divide em dois subtópicos: predestinação e salvação. A salvação das pessoas depende totalmente de Deus, ou seja, Deus tomou a iniciativa de salvar a todos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, ele vem dizendo o seguinte: estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É interessante nós marcarmos, nós frisarmos que Deus não predestinou nenhuma pessoa para a condenação eterna. Mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. É por isso que a palavra vem nos dizer, lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, ainda quando nós não estávamos aqui na terra. E porque Ele nos amou, Ele deu, louvado seja o nome santo do Senhor, o seu Filho Jesus Cristo, unigênito, para que todo aquele, olha a condição da eleição, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui também no livro de Atos, no capítulo 17, abra sua Bíblia, em Atos 17, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 30, a palavra vem assim nos dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus, glória a Jesus. Conforme já frisamos, Deus não é injusto para determinar que umas pessoas fossem salvas e outras não. Uns irem para o inferno e outro para o céu. Não. A salvação, Deus executou esse plano para todos. Porém, apenas aqueles que aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador serão salvos. E aí aumenta a nossa responsabilidade. Sim, o Evangelho ele deve ser pregado a todos. A palavra ela vem nos dizendo lá no livro de Marcos, no capítulo 16, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15
e 16, que diz assim: Jesus falando, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz assim a palavra. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Entendemos que o homem é livre para fazer essa decisão. Deus nos dá o livre-arbítrio. Sim, já temos estudado em lições passadas sobre o livre-arbítrio. Somos livres para fazer nossas escolhas, desde as mais simples às mais complexas. Somos livres para escolher e cada escolha envolve uma consequência. Deus nos deu a capacidade de fazermos escolhas e não somos robôs. Porém, Ele respeita as nossas escolhas. E ainda dentro dessa fala, dessa questão de fazer escolhas, eu separei alguns versículos aqui para que pudéssemos ver que a Bíblia realmente, ela nos dá essa base para falar que Deus nos dá escolhas. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, abre a sua Bíblia, Isaías, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vem nos dizer no verso 19 e no versículo 20 o seguinte: Isaías 1, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espadas, porque a boca do Senhor o disse. E outros textos nós podemos falar com os irmãos. Salmos 119, 30 fala sobre a questão da escolha. Gênesis 4, 6 e 7, versículos 6 e 7. Deuteronômio 28, 1 e 15. Lucas 13, versículo 34. Deuteronômio 30, versículo 19, e Josué também, que é um texto bem conhecido nosso. Josué, ele fala isso para o povo de Israel. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E, finalmente, a predestinação e o amor. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos mostra um Deus amoroso, um Deus interessado na sua criação, um Deus interessado em nos salvar. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida emergencial, ou seja, Deus já sabia que o homem ia pecar. E ele já tinha esse plano de salvação para nós. A Bíblia vem nos dizer em Romanos 5, 8, Romanos 5, 8, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, 8, você pode abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor.
1 João 4, primeira carta de João, no seu capítulo 4, no versículo 19, vem dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Foi por amor que o Senhor preparou esse plano e nós somos eleitos por Deus e predestinados em Cristo. Deus traçou esse plano maravilhoso para nós, para gozarmos do privilégio da predestinação em Cristo. Uma vez aceitando a Cristo, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, tomamos posse, melhor dizendo, dessa eleição. E aí somos realmente em Cristo, adotados por Deus e gozamos desse privilégio de filhos da adoção. Eu quero concluir dizendo que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu por mim e por você. Deus, eu vou retificar minha fala, eu vou consertar, melhorar. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer por mim e por você. A Bíblia vem nos dizer que todos pecaram, destituí-los estão da glória de Deus, mas em Cristo nós temos essa oportunidade de nos voltar para Deus. Em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor Jesus, nós caminhamos com dignidade de filhos por adoção. Nós somos eleitos em Cristo e com Ele queremos viver. E com Ele estaremos na vida eterna. Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, não existe aquela fala, aquele entendimento que alguns irmãos nossos têm. Eu respeito, porém não é um entendimento bíblico de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mateus, eu vou lembrar os irmãos, Mateus, no seu capítulo 24, para encerrarmos, Mateus 24, no versículo, Mateus 24, no versículo 13, vem dizendo assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Vamos perseverar na fé em Cristo Jesus. Em momentos difíceis, como estamos passando, vamos orar mais, buscar mais ao Senhor, e mais a palavra do Senhor. Nos fortalecer em Cristo e perseverarmos, sabendo que a nossa vida está na mão do Senhor. Ele é soberano. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Tudo o Senhor está vendo, tudo Ele sabe, e Ele é poderoso para continuar nos guardando. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.